Pessoal, tô aqui com a resolução desse exercício montada para vocês, foi feita toda uma análise aí. Mas antes de resolver, eu preciso comentar uma coisa com vocês, porque ó, esse exercício cobrou coisas avançadas de matemática, tá? Então, primeiro ponto, ao longo do vídeo eu vou explicar para você o que que é o LN, tá? Como que eu enxergo esse LN. Opa, desculpa. Mas o que acontece? Tem uma coisa cobrada nesse exercício que ela é muito avançada. E eu vou falar para você, por exemplo, se eu escrevo log de 10 log de x na base 10, perdão, e eu falo isso aqui é igual a menos 3. Isso aqui é uma verdade? Isso aqui pode ser afirmado na matemática? Sim. Tá? Isso aqui pode ser afirmado na matemática, sim, é uma verdade. A função log ela é definida para dar negativo. Por quê? Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 10 elevado a menos 3 é igual a x. Tá? E aí existe esse ln, ó. Se eu escrevo log, em lugar da base, ao invés de colocar 10, eu coloco uma constante chamada e. Isso aqui é a mesma coisa que ln. Tá? E a função ln é chamada de logaritmo natural. Logaritmo natural. Isso aqui que eu estou falando para você é uma coisa muito específica, muito assim, pelo do ovo que foi cobrada, tá? E a definição de logaritmo natural, ela é o seguinte: o logaritmo natural, ele é definido, ou seja, a condição de existência, né? Ele é definido apenas para valores positivos. Isso é uma diferença dele com a função log normal. Isso aqui é uma coisa que tem a ver com teorias e teorias e teorias da matemática que são avançadas e a gente não estuda para ensino médio. E a gente não deveria ter isso aqui sendo cobrado numa prova como o IMET. E isso aqui foi cobrado. Por quê? Porque lá no final do exercício, o que acontece? Ele pede para a gente dar uma condição de existência aqui. E essa condição de existência, gabarito, você já está vendo que é a letra B, y maior que zero, ela só existe por conta disso. Ó, se eu falar y igual a ln de qualquer coisa, esse y aqui, ele por obrigação, ele tem que ser maior do que zero, porque eu estou falando do logaritmo natural, tá? Então, isso aqui foi cobrado no exercício. Se você não soubesse, você não conseguiria, por mais que você tivesse resolvido, chegado na expressão, você ia ficar entre a A e a B, e você não saberia resolver o exercício, tá? Então, quando você chegar lá no exercício, a gente vai percorrer essa tela inteira aqui, você vai chegar, o exercício vai terminar bem aqui, ó. Bem nessa tela. Quando você voltar nessa tela, caso fique alguma dúvida na maneira que foi mostrado para vocês o porquê que o y é maior que zero, volte aqui nisso que eu falei para você, volte nesse início de vídeo, tá bom? Então vamos para a resolução, respira fundo, esse exercício, olha, se você tiver dificuldade nele, não se sinta mal por isso, porque foi cobrado além do que deveria ser cobrado, mas se foi cobrado, estamos aqui para mostrar o que foi cobrado e para te dar o conceito da maneira mais simples possível para você levar ele para a prova contigo. Então a gente tem aqui um exercício que caiu no IMET 2023. Olha, na nossa opinião, talvez o exercício mais desafiador da prova, pelo menos da prova de matemática. E ele é um exercício que ele dá uma função definida para x maior do que 1, ele dá essa condição de existência, e a função é essa aqui, ó, f de x é igual a 2ln de x menos 2ln de x menos 1. Bom, e aí o exercício pede a inversa dessa função, tá? Ele pede para você encontrar a função inversa. E aí, qual que é o passo para encontrar a inversa? Bom, primeiro vamos reescrever a equação aqui, tá? Eu já preparei um pouquinho da resolução aqui para você. Então, deixa eu pegar uma cor de pointer aqui, ó. Então, eu peguei a função aqui, joguei ela para cá e reescrevi ela. Só que no lugar de f de x, eu já coloquei o y. Por quê? O primeiro passo para eu fazer a inversa é eu trocar y por x, ó. Aqui embaixo eu troquei y por x. E trocar depois o x por y, tá? Esse é o primeiro passo para resolver a inversa. Terminamos o primeiro passo aqui em cima dessa linha verde. Segundo passo vai ser isolar o y. E olha, gente, para isolar o y, acontece uma coisa, eu quero que você olhe aqui para essa tela aqui, para esse quadrado aqui. Eu tenho esse 2 aqui, vou aproveitar para revisar a propriedade de logaritmo contigo. Se eu tenho um número multiplicando um logaritmo, eu posso jogar esse número como um expoente, ó. E aí, na linha de baixo aqui, eu joguei o 2 já para dentro. Mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. É menos, daí tem esse 2 aqui na frente. Eu posso jogar o 2 para lá na forma de quadrado. Continua com o menos aqui. E aí, isso é logaritmo, tá? Ah, Greg, mas é ln que está aparecendo ali, não é log. Tá, já explico para você por que é ln e não é log. Mas aí, só para a gente simplificar aqui os logaritmos, a gente tem que isolar o y. Então, o primeiro passo foi trocar o x com o y e agora o segundo passo é isolar o y. Começamos a isolar o y aqui, ó.
Para isolar o y, o que eu tenho? Eu vou começar a fazer operações aqui de álgebra para poder isolar ele. Então, quando eu tenho um logaritmo e eu estou subtraindo um logaritmo dele, eu posso reescrever tudo dentro de um logaritmo. Porém, na subtração, o termo positivo vai vir em cima da fração e o termo negativo vai vir embaixo da fração. Tá? Então, esse foi esse passo aqui. E aí o que acontece? Depois, aqui para cá, eu fiz uma nova simplificação. Ó. Como está todo mundo aqui ao quadrado, tá todos os termos ao quadrado, eu vou colocar um parênteses aqui na expressão inteira e eu vou tirar os quadrados para fora e vou deixar tudo elevado ao quadrado com o quadrado em evidência. Tá? E aí esse quadrado que está aqui em evidência eu aplico de novo uma propriedade de logaritmo que se eu tenho um termo dentro do logaritmo ao quadrado, se o termo que está dentro do logaritmo está ao quadrado, está um expoente, eu posso jogar esse expoente para fora aqui, multiplicando o logaritmo. Estamos a um passo de conseguir isolar o y. Agora nós temos esse 2 aqui, a gente vai jogar para o outro lado, vai ficar x sobre 2 do outro lado. A gente está ainda isolando o y e não terminamos de isolar. Vamos continuar a isolar o y aqui. Bom, agora vem um passo muito importante para eu poder isolar. Eu posso aplicar a definição de logaritmo. Como assim? Aqui eu vou ter que vir e falar para você uma coisa. Quando eu tenho ln, o que é o ln? O ln é a mesma coisa que um logaritmo, mas é um jeito bonitinho de escrever o log que tem a base e. Essa base e aqui é o exponencial, na verdade, e esse ele é uma constante da natureza aí, muito importante, muito usada na física, na química, na bioquímica, e, enfim, o pessoal usa isso aqui, tá? Só que para escrever, para não ficar escrevendo log base e, log base e, log base e, foi criado o ln, logaritmo natural. Então, ln de x é a mesma coisa que log base e de x, tá? Isso é importante, por quê? Porque se eu enxergar essa expressão aqui da seguinte maneira, ó, x sobre 2 é igual a log base e de y dividido por y menos 1, as coisas começam a ficar agora aqui bem interessantes, tá? Por quê? Porque olha só, eu posso aplicar a definição de logaritmo aqui. O que é aplicar a definição? Eu tenho uma base. A base elevada ao que está do outro lado da igualdade vai valer o que está dentro do logaritmo. Como assim, ó? A base é o e. Elevado ao que está do outro lado da igualdade. O que está do outro lado da igualdade é o x sobre 2. Ele é igual ao que está dentro do logaritmo, que é y sobre y menos 1. Legal, né? Bem interessante. Oh, interessante demais. E aí eu ainda não isolei o y. Para isolar o y, vamos dar um novo passo aqui. Para isolar o y, eu vou passar o y menos 1 para o outro lado multiplicando. Eu vou ter y menos 1, que multiplica e elevado a x sobre 2, é igual a y. Isolei o y? Não, porque eu tenho y dos dois lados. Tem que ter y só de um lado. Então, continuamos. Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. E eu vou ter y que multiplica e elevado a x sobre 2. Menos, esse menos 1 aqui multiplicado por e elevado a x sobre 2 vai dar menos e elevado a x sobre 2 é igual a y. Meu Deus, não acabamos nunca. Beleza. E aí agora, o que a gente faz? Olha só, quanto vai e vem que a gente tem que fazer para conseguir resolver esse exercício. Agora, esse termo que está aqui, eu vou manter ele aqui, tá? O menos e elevado a x sobre 2 eu vou jogar para o outro lado da igualdade. E o y eu vou jogar para cá. Por quê? Olha o que eu vou fazer aparecer aqui. É y que multiplica e elevado a x sobre 2 menos y vai ser igual a e elevado a x sobre 2. Tá? Então, vamos lá. Estamos quase chegando, tá? Agora eu vou deixar o y em evidência aqui do lado esquerdo. E esse y em evidência vai ser y que multiplica e elevado a x sobre 2 menos 1 e igual a
é elevado a x sobre 2. Tá? Agora eu pego esse termo aqui e eu passo para o outro lado dividindo. E eu vou ter que y finalmente isolado, ele é igual a e elevado a x sobre 2, dividido por e elevado a x sobre 2 menos 1. Oh, meu Deus! Encontramos a função inversa, tá? E aí, qual que é o problema? O problema aqui é que o enunciado ele está pedindo f a menos 1 em termos de y. Tá? Isso aqui não é uma coisa comum de aparecer. A gente ficou bem surpreso até de ser cobrado dessa maneira. Mas assim, por fins práticos, não ia dar tanta diferença. Ia encontrar isso aqui se ia procurar algo parecido no gabarito. Mas para deixar bem certinho, eu vou escrever que f de y, ó, tem que ser y lá dentro. É f de y, mas ela é a inversa. Aí eu vou escrever tudo em termos de y. Troquei o x ali por y, tá? Pronto. Tá aqui a função, a gente encontrou. E aí tem um ponto importante. Eu estou definindo ela em termos de y. Então, o exercício está perguntando também qual que é a condição de existência em termos de y. Gente do céu. Ó, que ele está pedindo a condição de existência. Então, se você for ver os gabaritos, a gente já chegou na resposta que seria ou letra A ou letra B de bola. Aí você ia ficar na dúvida entre esses dois. Só que se eu preciso da condição de existência em termos de y, o que acontece? Olha aqui. Eu vou pegar essa função normal aqui, a primeira função que foi definida em termos de y, e eu vou colocar ela aqui reescrita, tá? Ela é vou colocar aqui mesmo. Y é igual a... Já vou deixar tudo simplificado ali. Na verdade, esse y aqui vai ser y igual a ln de x quadrado dividido por x menos 1 elevado ao quadrado. Tá? Eu fiz os primeiros passos ali para a gente simplificar ela, sem transformá-la na inversa. Bom, então é o seguinte. O enunciado disse que a função tem que ter o x sendo maior do que 1. Essa função ela é definida para x maior do que 1. O y, aqui, ele vai ter que ser maior do que 0. Por quê? Porque o logaritmo natural ele não é definido para valores não positivos. Então é o seguinte, gente, o logaritmo natural aqui, esse que tem a base e, ele não é definido para valores negativos. Então qual que é a restrição dessa minha função? A restrição dessa minha função é que o y seja maior do que 0, porque o logaritmo vai ter que dar um valor positivo, tá bom? Então isso aqui define que a gente marque o item B, que tem aqui o y sendo maior que 0. Por quê? Porque a função do logaritmo natural, ela não é definida para valores negativos. O valor do y tem que dar positivo, tá bom? Então eu deveria ter voltado aqui na função original para poder entender qual seria a restrição do y. Gente, um exercício aqui de um nível bem alto. E eu espero que essa resolução tenha explicado para você como chegar na resposta da maneira mais prática possível.